governador da Paraíba e pré-candidato a deputado federal Ricardo Coutinho pelo Partido dos Trabalhadores. Ricardo, de início, você se encontra aqui na cidade de Patos, mas tem percorrido várias cidades do sertão da Paraíba. Fala um pouco da sua pré-campanha nesse desafio nacional. Eu tenho tentado, Josivan, antes de qualquer coisa, é um prazer estar novamente aqui com você, mas eu tenho tentado cobrir as macro-regiões, né? Conversar, seja através de emissoras, seja presencialmente, tanto com as pessoas da cidade como com as pessoas do campo. Eu tenho mantido um calendário que em toda cidade que eu vou a um assentamento, vou a uma comunidade agrícola e, ao mesmo tempo, participo de atividades dentro da própria cidade. Ontem eu fui a Teixeira, que não estava no meu roteiro original, mas que, com a chegada das águas da doutora do Pajeú, eu me senti estimulado a ir para, de certa forma, ajudar a recompor uma verdade insofismável, que é exatamente a autoria da obra. Eu vi deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador serem apontados como os grandes responsáveis pela obra, né? E vi essa turma aí esquecendo do nome do presidente Lula, que é quem fez a obra é federal, a obra não tem nada a ver com o Estado, com o município, e isso para mim é oportunismo político, né? Isso para mim é uma tentativa clara de enganar as pessoas. Então eu fui lá fazer um ato simbólico com vários companheiros e companheiras, fizemos, prestei uma entrevista, antes disso foi a Santa Terezinha, né? Em Santa Terezinha fui no assentamento Dom Expedito, conversar lá com a companheirada, inclusive dos outros dois assentamentos, o Nego Fuba e o outro, porque nós marcamos uma reunião conjunta, tratar das coisas da regularização fundiária, coisas que, de certa forma, ainda estão com algum nível de problema, e também da conjuntura nacional, né? Que é uma conjuntura muito desafiadora, né? O Brasil, no meu entender, ele continua a viver sob um estado de golpe, né? Quem tentou o golpe continua querendo o golpe, né? E isso é inadmissível. E, ao mesmo tempo, um Congresso que age para minimizar as penas, pela primeira vez, penas, né, jurídicas aplicadas contra os golpistas. Mas, enfim, eu tenho andado nesse último mês, agora de dezembro, eu fiz o Alto Sertão, fiz Cajazeiras, São José de Piranhas, Cachoeira dos Índios. Aí volto a Patos, porque sempre eu estou em Patos, né, pela localização estratégica, pelos companheiros que aqui estão. E vou a Belém do Brejo do Cruz, onde devo receber um título, mas também participar de um debate sobre segurança hídrica naquela região. Vou também a São Bento. Amanhã eu faço o Brejo, né, com Alagoa Nova, Matinhas, com muitas reuniões. Domingo eu quero participar em João Pessoa do grande ato político, né, do Levante, que eu chamo Levante Brasil, que é um grito que está entalado na garganta de todos contra uma corja, contra uma aliança espúria que está dentro do Congresso Nacional entre o Centrão, que são os fisiologistas, e a extrema-direita, né? Para nós é muito difícil tudo isso, porque a Paraíba, depois de muito tempo, volta a ter um cargo de destaque, que é o presidente da Câmara dos Deputados, o mais importante poder da República, e eu tenho certeza que 9 em cada 10 paraibanos estão profundamente decepcionados com a condução que o deputado Hugo Mota vem dando, porque ele está prejudicando o Brasil. Ele não está prejudicando o Lula, ele está prejudicando o Brasil. É esse Brasil que ele tenta afastar a Polícia Federal de investigações contra crimes, que tenta aprovar a pré-cabidagem, que tentou expulsar do Congresso um parlamentar como Glauber Braga,
comparando a marginais, né, a criminosos como Ramagem, como Carla Zambelli, né, e ao mesmo tempo protagonizando algo terrível que foi retirar pela primeira vez na história do Congresso, a polícia entra no plenário, pela primeira vez, nem na ditadura militar, para arrastar pelo pescoço um parlamentar, né, um deputado federal, que estava fazendo um protesto com razão, porque ele estava sendo jogado na vala comum, com malfeitores, como Eduardo Bolsonaro e outros, ele estava sendo colocado numa vala comum. Enfim, e essa tem sido, de certa forma, a minha vida. Ricardo, você falou em segurança hídrica, a cidade de Patos está enfrentando um problema que seríssimo. A Cagepa já iniciou um processo de rodízio por bairro. Vários bairros já se encontram há mais de 18 dias sem água. O que seria possível fazer numa cidade como Patos para ter a segurança hídrica? Olha, eu acho que Patos depende de um grande manancial, o maior manancial que existe na Paraíba, que é Coremas Mãe d'Água, né? O presidente Lula irá fazer o terceiro eixo da transposição, que é o eixo do Piancó. Ontem, inclusive, dia 11 de dezembro, no Diário Oficial da União, está lá publicado a portaria 26/2025 do IBAMA, dizendo que em 45 dias, até 45 dias, haverá uma audiência pública para tirar dúvidas sobre o projeto e, posteriormente, a liberação para que o projeto seja licitado, né, e feita a obra. É uma obra pequena, barata, cerca de 300 milhões de reais, apenas 20 quilômetros de canais, né, para fazer com que a água que está em Mauritius, ela venha para Condado, que é ali aquele açude, lá de Conceição, e de lá, naturalmente, pega o leito do rio Piancó, percorra todo o Vale do Piancó e chega a Coremas Mãe d'Água. Patos já tem uma adutora, mas essa adutora ela está ultrapassada totalmente. Ela quebra, ela rompe. Já era para Patos, inclusive com a força política que tem. Eu vejo tanto dinheiro sendo jogado fora em emendas inconsequentes que não servem absolutamente a ninguém, né? Que a população não vê o benefício dessas emendas. Já era para Patos ter uma grande poçante adutora, né? Trazendo lá de Coremas, Mãe d'Água, porque essa transposição vai chegar, nós vamos ter a perenidade do açude de Coremas Mãe d'Água. Então, se a gente tiver Patos integralmente abastecido por Coremas Mãe d'Água, nós vamos liberar a capoeira para as demais cidades menores, para as comunidades, para... Essa, no meu entender, é a primeira solução. E eu sou daqueles que não adianta esperar terminar a transposição, o terceiro eixo, para depois fazer a adutora. Nós temos que fazer agora. E não dá também para o Congresso, para a Câmara, ficar com bilhões, bilhões e bilhões, né? E não colocar esses recursos em algo que realmente tenha o efeito de fazer o bem, de garantir segurança hídrica a uma cidade tão importante, né, como a cidade de Patos. Então, eu tenho acompanhado o problema de capoeira, já está bastante baixo, né? Do ponto de vista climático, nós estamos tendo alterações que estão prolongando as secas, né? E isso vem desse desequilíbrio mundial. A maior potência, a que mais polui, a que mais produz gás carbônico, ela continua a querer poluir cada vez mais, porque são negacionistas, né, essa potência comandada por Donald Trump. É um imperialismo que é bélico, que busca invadir agora a Venezuela. Depois da Venezuela, não se iludam, vão tentar criar qualquer coisa contra o Brasil, vão querer influenciar na campanha eleitoral. E é preciso não só se precaver contra isso, mas, ao mesmo tempo, falando nessa questão específica,
né, reafirmar um sentimento de solidariedade na pátria de Bolívar, né, na pátria da América do Sul. Nós não podemos, um país não pode olhar como se não tivesse nada a ver com um outro país cercando um país como a Venezuela, que é um país pacífico, né, apesar da propaganda contra que as mídias fazem, que os grandes veículos de comunicação fazem, porque no fundo, eles querem tomar conta do petróleo. Ninguém ache, né, ninguém pense que a questão ali é outra. Não, a questão é petróleo, é energia, né? E é isso que está em jogo. Pois bem, num momento como esse, o Brasil, né, ele continua a ter bilhões e bilhões e bilhões, né, sendo levado para emendas que não têm qualquer consequência, enquanto que as grandes obras, elas precisam de efetivamente um tipo de comando. Eu acho que esse modelo está falido, né? Eu acho que nós precisamos não só reduzir essas emendas, né? Eu sou favorável a isso. Nós vivemos no regime presidencialista, nós não estamos no regime parlamentarista, como também dar o direito ao Poder Executivo de direcionar as áreas e as políticas públicas definidas por quem ganha a eleição, seja de direita, de centro, de esquerda. Eu não estou entrando nesse mérito, eu estou dizendo que quem ganha a eleição tem o direito a aplicar a sua política pública. O que não pode é você ganhar uma eleição e não ter dinheiro. Antigamente o parlamentar ia atrás do ministro de qualquer ministério para poder pedir um investimento. Hoje em dia é o ministro que vai atrás do parlamentar, inverteu tudo. E ao mesmo tempo, Josivan, né, se você observar bem, os parlamentares, depois dessa história de emenda impositiva, depois desse montão de dinheiro, eles perderam o medo e a vergonha da opinião pública. Eles não estão nem aí. Eles votam PEC da blindagem. Eles votam anistia para os criminosos que tentaram subverter a ordem democrática nesse país. Eles votam tudo isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. E não estão nem aí com a opinião pública, porque eles sabem que com milhões, milhões e milhões nas mãos, eles transformam isso em votos. Compra 500 votos ali, 2.000 acolá, 5.000 acolá, e quando você vê a eleição de um desses caras está feita. E quem está fora tem uma dificuldade enorme de poder competir. Então é preciso mudar esse sistema, é preciso ter coragem, em nome da democracia, de mudar esse sistema que nós estamos vivendo. E no meio disso tudo, as cidades com maiores necessidades, com necessidades estruturais, elas sofrem. Como é o caso, por exemplo, dessa questão hídrica para a cidade de Patos. Eu acho que está tudo interligado e que é preciso afirmar aí em curto prazo, uma solução, porque um colapso de uma cidade como Patos seria... Patos não tem mais condição de ser abastecido por carro-pipa. É muito grande para isso, né? Eu vivenciei esse drama quando o Campina Grande quase colapsava. Boqueirão chegou a 2%. Era lama. E se nós não tivéssemos um governo tão compromissado com o povo, como naquela época o governo do Estado era, sob o meu comando, nós não teríamos tido a condição de evitar o pior. Porque eu fiz captação superficial de água lá em Boqueirão, 6 milhões de reais correndo, porque eu sabia que se deixasse profundo iria inviabilizar o sistema. Fiz automatização de 100% da cidade, a primeira cidade do Nordeste que teve toda a rede automatizada para diminuir a perda de água, que era 48%, baixamos para 30%, 24%, perdão. Então, uma ação fundamental, né? E Patos precisa ter uma ação por parte do governo do Estado. E, ao mesmo tempo, acompanharmos, né? Termos a obra da transposição do terceiro eixo o mais rápido possível.
Ricardo, para finalizar, o ano que vem a população já tomou ciência que tem que fazer alguma coisa para conter esse Congresso que é inimigo do povo. Você colocou o seu nome à disposição como pré-candidato e provavelmente será candidato a deputado federal. Qual o recado que se deixa à própria população diante do que nós estamos assistindo no Congresso? Eu acho, viu, Josivão, que o Brasil vive um momento muito singular, né? Como eu disse no início da entrevista, nós vivemos um golpe continuado, um sentimento de golpe. Isso na população vem diminuindo, porque essa bolha, né, que envolvia muita gente, ela vem diminuindo. Que é a bolha do bolsonarismo, a bolha do fascismo, a bolha do ódio, da eliminação do próximo. Porém, a representação política, ela continua plenamente afinada com essas ideias de negação da democracia e de tentativa de não permitir que o presidente Lula governe. É claro que o presidente Lula está governando, o Brasil tem os melhores indicadores da sua história, nós estamos observando isso, a menor inflação quadrianual, né? A inflação do ano dentro da meta, o desemprego mais baixo da história, de toda a série histórica, com 5,2%. Nós temos hoje um país com a capacidade de frente a um tarifaço que visava quebrar o Brasil, né, que os Estados Unidos e Donald Trump fez. Nós tivemos em 2 meses a mudança quase que total dos produtos que o Brasil vendia aos Estados Unidos, vender para outros países, ou seja, o Brasil está funcionando, e está funcionando bem, num mundo profundamente conturbado, que é o mundo da mudança. Essa mudança, ela não tem mais retorno. Não adianta invadir os Estados Unidos, invadir a Venezuela, não adianta tentar criar guerra aqui e acolá, não adianta as big techs, né, movimentarem as mídias sociais para semear o ódio, semear a desinformação, as fake news, porque a mudança econômica no mundo já houve. O sul global hoje, ele está numa dianteira que não tem como esse Ocidente, essa proposta comandada pelos Estados Unidos, retomar, né, economicamente a dianteira. A China já é o maior parceiro do Brasil e será a maior força econômica, né, do mundo. E quando se junta com a Índia, quando se junta com a Rússia, com países da África que passam por uma transformação extremamente interessante, quando você junta isso, e quando junta com o Brasil na América do Sul, aí você percebe que o mundo ele já mudou. E que o único país, penso eu, com capacidade de fazer a ponte entre esse Oriente que produz e o Ocidente do rentismo, né, do banco, é exatamente o Brasil, porque é um país culturalmente do Ocidente, mas ao mesmo tempo politicamente aliado com muitas e muitas teses do sul global, né, dessa nova articulação de países. Então, a nossa política, ela não consegue perceber isso. O Poder Legislativo não consegue perceber isso. O Poder Legislativo respira manhã, tarde e noite golpe. E o que é pior, a aliança entre o Centrão, né, que é uma excrescência que é muito presente na história política brasileira. É aquele grupão que fica ali no meio, querendo saber quem dá mais pessoalmente, não é quem dá mais para o povo, quem dá mais para cada um dos parlamentares, né? E esse agrupamento, né, quando se alia à extrema-direita, que é o que está acontecendo, né, ele faz a aliança mais espúria que o Brasil já viu. Né? É por isso que a Câmara dos Deputados hoje é um motivo de vergonha total do povo brasileiro. Né? E quando você tem um presidente de uma Câmara que, no caso o deputado Hugo Mota, que trabalha em função disso, que pertence ao Centrão, que articula alianças com a extrema-direita, ele está negando ao Brasil o direito de seguir em frente ou tentando conturbar essa caminhada, que é uma caminhada
profundamente necessária. Nós precisamos disso. Então, eu lamento essa situação e a minha candidatura está inserida nesse contexto de tudo isso que eu estou falando, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho posição, graças a Deus sempre tive, desde jovem eu sempre tive posição. Eu não nego minhas posições, né? Eu entrando numa Câmara dos Deputados, eu vou ter essa posição que eu estou dizendo, porque é a mesma posição da minha vida, né? Eu era vereador, fui deputado, fui prefeito, fui governador. Eu me alinhei sempre com essas teses. Quando articularam um golpe parlamentar, né, parlamentar econômico contra a presidenta Dilma, eu sei do meu papel. O meu papel foi resistir. Paguei caro com isso, mas meu papel foi resistir, né? E resistir. E resistiria novamente tudo de novo, né? Porque eu sabia onde daria aquilo, eu sabia que não tinha nada de olha, o Brasil, conversa fiada, era golpe, era para tirar Dilma, era para tentar tomar conta do pré-sal, era para quebrar as empresas brasileiras que estavam ganhando cada vez mais licitações do exterior, né? Era isso, era para enfraquecer a nossa economia e tornar o Brasil novamente, né, submisso aos interesses americanos. Isso veio de lá, isso não veio daqui de dentro, né? E, infelizmente, até hoje, gente da pior qualidade da espécie humana, como Sérgio Moro, como Deltan Dallagnol, ainda não foram punidos, mas eu creio que serão. Não só eles, mas outros que se espalharam pelo Brasil para tocar o terror, né, para acusar pessoas sem absolutamente nenhuma prova, visando a interferência dentro da política. Então, eu quero fazer esse trabalho de defesa da democracia dentro do... né, e a defesa da democracia, ela passa pela questão do lawfare, pela questão de combater o lawfare, de identificar, né, combater e livrar as instituições brasileiras da presença maléfica dessa máquina de guerra, né, que mistura instituições com mídia. Então, esse é um papel. O outro papel, eu tenho clareza, é olhar para o semiárido dentro do Nordeste. O semiárido precisa ser olhado, porque o Nordeste foi olhado, né? Só que ou nós criamos mecanismos em que o semiárido possa ter um desenvolvimento à parte, com recursos definidos, ou a disputa que existe internamente entre maiores cidades, entre litoral e semiárido, é claro que o desenvolvimento já está mais adiantado no litoral. Então, quando o BNDES abre um edital, por exemplo, é muito difícil uma empresa do semiárido ganhar, se ela tiver uma concorrência com uma outra empresa do mesmo porte no litoral. Eu penso e quero um fundo constitucional, né, de desenvolvimento e investimento do semiárido, né? Eu quero que os bancos e o Orçamento Geral da União coloquem recursos para que o semiárido possa ter projetos bancados e desenvolvidos, e aí nós vamos ver em 10 anos um desenvolvimento extraordinário, né? Ou seja, eu quero participar da luta do povo brasileiro, né? E acho que tenho capacidade para isso, acho que eu tenho coerência na minha caminhada, né? Eu tenho posição política, diferentemente da grande maioria dos parlamentares da Paraíba. Ninguém tem posição política. Houve uma tentativa de golpe. Se você pesquisar no Google, você vai ver que a grande maioria nunca disse nada sobre golpe. Como é que você é parlamentar da mais alta casa e você ignora uma tentativa de golpe dentro que foi julgada pelo STF, que as pessoas foram condenadas, que tem generais presos, que tem um ex-presidente preso, ou seja, e os deputados, eles não dizem nada. E por que não dizem nada? Porque para eles, na verdade, para essa gente, né, se o golpe tivesse dado certo, eles estavam lá, porque eles se sentem melhor nesse sistema de troca-troca,
onde para eles só interessa tomar conta do orçamento. O resto, né? Como o povo vive, se tem política pública ou não tem, para eles tanto faz. Então é preciso mudar, e quem pode mudar isso não é o Lula. Um presidente não tem poder de mudar um deputado, né? Não tem um deputado que não seja eleito, né? Não tem deputado nomeado, todos são eleitos, e são eleitos pelo povo. Portanto, só quem pode mudar essa composição, dar ao Brasil o direito de ter um Congresso, né, à altura dos sonhos e dos compromissos que devem caber ao povo brasileiro, é o próprio povo. E isso será feito com as eleições, mesmo diante de um derrame de dinheiro que vai acontecer, mesmo diante da maior onda de fake news que nós já vimos que vai acontecer, né? Mas eu creio que o povo brasileiro tem uma oportunidade extraordinária de mudar as suas bancadas, ampliar a bancada progressista e, no meu entender, reeleger o presidente Lula, porque o presidente Lula, na minha concepção, é a única personalidade brasileira com capacidade de conduzir o Brasil nesses momentos tão difíceis como nós estamos percebendo.